Olá, pessoal, Jaqueline no GLCast aqui. Hoje, quem vai bater um papo super interessante com a gente é o Guilherme, CEO da AGB. O Guilherme está há mais de 20 anos aí na área de tecnologia da informação, né, Guilherme? Especialista já, e vai trazer algumas curiosidades aqui para a gente. Obrigada, Guilherme, primeiramente, por ter vindo até aqui bater esse papo comigo. Legal, Jaque, muito obrigado, é uma satisfação, um prazer estar aqui. Já acompanho a sua jornada aí como CEO também à frente da GL há um bom tempo. Papel aí que vem desempenhando com maestria, parabéns. Obrigada. E muito legal vir aqui poder bater um papo, falar um pouquinho da tecnologia, linkado aí com o mercado têxtil, né? Onde a GL domina, dá show, vamos dizer assim, né? Show literalmente, showroom aí, né? Show. E aí falar um pouquinho das tecnologias e o quão importante elas são, principalmente para o mercado têxtil, né? Automações de processo e tudo mais. Não, é importantíssimo. E assim, para muitos, Guilherme, que vão ouvir a gente, é um universo obscuro ainda, porque a gente ouve muito falar de tecnologia da informação, TI. Mas assim, sei lá, até para mim, né? Eu que sou leiga nessa área, para mim a UTI ainda é aquela empresa que eu vou mandar meu computador para formatar, sabe? Mas eu sei que não é só isso e não parou nisso, né? Como é que a gente pode resumir hoje a tecnologia da informação, as curiosidades, a atualização dessa área? Legal. Eu diria que a tecnologia dentro de uma empresa, não só nichando o segmento têxtil, é como se fosse um coração pulsando dentro do corpo da gente. Por quê? Quando a tecnologia para numa empresa, é aquela loucura, aquele corre-corre, porque o caminhão que vai ali está entregando uma matéria-prima, ele não vai conseguir provavelmente despachar o produto, porque não vai conseguir fazer um controle da entrada desse produto. O caminhão que estiver expedindo, carregando o produto, não vai conseguir, você não vai conseguir faturar, você não vai conseguir fazer uma ordem de produção, enfim, tudo para, fica um caos. Então a tecnologia ela tem um papel vital dentro de qualquer corporação, seja uma corporação de pequeno porte, médio porte ou de grande porte. Então existem várias técnicas e alguns ajustes, alguns ponteiros, não às vezes requerendo tantos investimentos que bem ajustado eles fazem toda a diferença para que sua empresa ela não tenha alguma parada ou alguma surpresa aí de estar ficando indisponível, né? Então, quanto mais online a nossa empresa estiver, mais a gente vai estar performando, nós vamos estar conseguindo produzir, entregando nosso produto para o final, porque afinal, hoje tudo é linkado à internet, e-commerce, WhatsApp, então a gente depende da tecnologia operando, né? Hoje o online já quase nem é mais um termo que a gente utiliza, porque estamos 100% online, seja na empresa ou até na vida pessoal, né, Guilherme? E como tu mesmo falou, sem a tecnologia a empresa dificilmente vai conseguir performar. Mas a parte de sistemas de informação, como vocês que estão há tantos anos nessa área, como vocês têm a percepção do mercado hoje? O mercado já está mais maturado, buscando se profissionalizar nessa parte de TI interno, ou ainda precisa maturar mais? Legal, ótima pergunta. Eu diria que, principalmente depois da pandemia, acho que o mercado levou um choque. Muitas empresas estavam despreparadas para estar indo para um home office, para ter essa disponibilidade do seu colaborador conectar na empresa, acessar o sistema, o seu representante, enfim, existia uma barreira muito grande. E após a pandemia, eu vejo que os empresários eles criaram uma maturidade muito grande e colocaram a TI onde ela deveria estar colocada, né? Nos planejamento estratégico, olhando com bons olhos para o planejamento orçamentário da tecnologia, o quão ela é importante para que a empresa opere, né? Então eu vejo que a questão da pandemia foi um fator relevante para que a tecnologia seja olhada por bons olhos pelos empresários, né? Pelas pessoas decisoras. E dentro de uma empresa, Guilherme, hoje, quando a gente fala de TI, precisa ser um setor específico? Eu posso contratar uma empresa terceirizada para cuidar de toda essa parte? E quais seriam esses cuidados que essa empresa ou esse setor interno teria dentro da empresa? Eu diria que são 3 principais pilares hoje. Vulnerabilidade, que é olhar para a segurança da informação. Eu coloco sempre a segurança da informação como o primeiro pilar, porque tanto na nossa vida particular quanto na nossa vida profissional, a segurança hoje ela está em um âmbito geral. A gente conhece um parente, um amigo que já teve o WhatsApp clonado, o Instagram clonado, então já começa dentro da nossa casa a segurança da informação, a questão da privacidade. E indo para o mundo profissional,
Quantas empresas, qualquer um de nós já ouviu uma empresa que teve sequestro de dados, onde os hackers criptografaram e cobra resgate, a empresa perde o dado, isso é um caos, a empresa pode ter um prejuízo que é incalculável, né? E falando sobre a questão de possuir um TI interno, não possuir, ter um setor específico, isso vai variar da demanda que a empresa tenha. Existem empresas que às vezes com porte até menor já requerem um TI muito mais próximo, a depender da complexidade que aquela empresa tem em tudo que ela tem de tecnologia implementado, e existem empresas de porte às vezes maior que requer menos, então vai depender da maturidade também dos usuários. Outro ponto importante é a questão de sempre você treinar os seus colaboradores, né? A gente, por exemplo, vê na Multiplier o quanto a gente treina, né? Sobre inteligência artificial, sobre coisas novas, e a gente ainda vê uma aderência pequena, né? O percentual de empresas que investem em treinamentos, principalmente no âmbito tecnológico, é muito pequeno, né? É que talvez ainda algumas empresas pensam no profissional de TI como o cara que vai liberar a senha do Wi-Fi e formatar o computador, né? Exatamente. E eu diria que o papel da pessoa do TI não deve ser só tá ali de forma reativa, né? Tipo, esperando acontecer algo para ir lá fazer, configura minha impressora, meu e-mail não vai, não consigo anexar, não consigo acessar o sistema. Apagador de incêndio. Exato. O profissional de TI, ele tem que ser estratégico, né? Ele tem que estar fazendo a diferença, ele tem que pensar em um processo que é manual, ser automatizado, ele tem que pensar em como levar um indicador para aquela pessoa decisora tomar uma decisão mais fácil. Então, ele tem que ter tomadas com base em estratégia, né? Ele tem que estar muito linkado ali aos líderes da empresa, porque o papel dele é fundamental para qualquer setor, para o financeiro, para o comercial. Então, ele vai conseguir fazer com que sua empresa ela automatize processos. Hoje, a gente fala muito de inteligência artificial, robótica, RPA, vários processos que o profissional do TI estando solto, não só apagando incêndio, ele vai conseguir somar e a empresa vai performar e vai lucrar mais. E esse profissional pode, inclusive, buscar ferramentas no mercado, outras empresas mais profissionalizadas, para trazer essa tecnologia para dentro, né, Guilherme? Porque nem sempre a empresa vai ter ferramenta para criar o seu sistema ou a sua tecnologia, né? Me corrija se eu estiver errada. Perfeito. Existem soluções prontas no mercado, que às vezes têm baixo custo e vão ter ótimas entregas, né? Mas a gente vê um cenário também no mercado de muitas empresas procurarem software houses. Nós também, lá na AGB, por exemplo, somos uma software house para desenvolver algumas coisas sob medida que é diferente do mercado, que às vezes a empresa ela quer ter o pulo do gato, vamos dizer assim, ela quer ser diferenciada do mercado, ela desenvolve algo do jeito que ela pensa, né? Um aplicativo para ter uma interação e um encantamento, uma forma diferente daquele cliente acessar. Vamos imaginar a GL, por exemplo, a GL tem um showroom ali, né? Vamos imaginar um showroom com realidade virtual, que o cliente consegue abrir ali, consegue andar dentro do showroom, aí ele chega na frente de uma bandeira lá, ele pega e ele seleciona, por exemplo, com o dedo ali, a bandeira abre, vai vir a ficha técnica. Que bacana. Então, eu estou aqui criando uma provocação baseado na GL, né? Vocês já estão num patamar muito na frente do mercado, né? Mas vamos supor que vocês queiram dar mais um passo à frente, por exemplo, existe como a gente sempre incorporar mais e mais tecnologia, né? Então a empresa hoje ela pode ter a ideia nua e crua e procurar essas empresas que são especialistas e aí sim criar esse sistema ou essa ferramenta para ela. Então basta ter a ideia e a vontade e o capital, né, também, Guilherme. Esse investimento hoje é um custo ainda elevado ou não? O que tu me diria assim para alguém que hoje não tem, né? Não tem nenhuma ferramenta, mas tem alguma ideia? É fácil o acesso para você implementar essas ferramentas de tecnologia da informação dentro da empresa? É fácil. Não tem muita complexidade. Eu diria que são dois cenários. O cenário, por exemplo, de softwares complementares, exemplo, o ChatGPT é um software complementar, uma solução de e-mails como o Google ou Microsoft, onde você vai ter ali um Teams integrado, um Planner que ele faz um papel como um Trello. São várias ferramentas de produtividade que vão somar, vão aumentar a produtividade no dia a dia da sua empresa, bem como a empresa, quando ela tem uma maturidade maior, que ela precisa ter uma diferença, ela pode desenvolver uma solução sob medida, por exemplo, um CRM. No mercado existem bons CRM, mas a empresa quer desenvolver sob medida. O meu negócio é totalmente diferente do mercado, não trabalho com representante, eu quero desenvolver um CRM, quero desenvolver um RP. Existem boas soluções no mercado,
mas às vezes elas não entregam pronto. A gente pode desenvolver uma ponta e integrar com essa solução. Eu até estava falando, por exemplo, pessoal da Multiplier, do CRM da Multiplier. Existem alguns clientes, às vezes, que precisam linkar o sistema deles com o CRM. A gente faz essas integrações também. Então, às vezes, você contrata 2 boas soluções do mercado e faz essas soluções se conectarem. Não, então, te ouvindo falar, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Basta achar o profissional, a empresa certa para fazer esses links, então, Exatamente. Vai depender do que a empresa procura, né? Existem muitos softwares que são preparados para o segmento têxtil, outro muito mais para o metal mecânico, mas nenhum vai ser, às vezes, exatamente perfeito como você quer. Imagina, a gente vai dormir pensando, se o meu software tivesse mais esse botão aqui, mais aquele ali, mais isso aqui, né? No dia a dia, quando a gente vai usando a tecnologia, a gente pensa, isso aqui podia ser diferente, né? Então, às vezes, para você dar um avanço muito grande, e outra sacada também, que eu, pegando aqui o insight falando, você calcular também assim, quanto que eu gasto com ferramentas de software, por exemplo, tem um RP da empresa X, eu gasto, 5 mil por mês, dá 60 mil no ano. Se eu desenvolver uma solução sobre medida, que se eu fosse, desenvolver lá com o pessoal do RP, ia custar 100 mil, mas o payback aqui eu vou fazer por 50, o payback é muito rápido. Então tem que fazer conta, sabe? Não existe matemática perfeita, tem que fazer conta, cada caso é um caso. Existem boas ferramentas prontas no mercado, existem ferramentas que você pode desenvolver sob medida, mas tudo é conta, é momento, é entender a estratégia da empresa. E tudo tem que valer a pena no final, no custo, né? Sim. Como tu mesmo falou. Tem que fazer a diferença, né? Tem que implementar uma tecnologia só para dizer que tem, sem aquilo te dar um retorno financeiro ou diminuir custo, ao teu ver, também nem adianta, né? Eu digo que a equipe precisa estar muito engajada, né? Não adianta você ir lá, você é empresário, contratar uma ferramenta. No mercado têxtil a gente tem ótimas soluções, né? Por exemplo, o pessoal de estilismo, ferramentas de corte, encaixe, enfim. Aí você vai lá e coloca uma máquina e um ótimo software e joga dentro da empresa. Agora eu quero que aquilo seja muito bem utilizado, mas você não treinou os colaboradores, você não engajou eles na solução, às vezes vai virar um elefante branco dentro da empresa, né? O cara às vezes não vai saber nem mexer, né, no software. Por isso que eu falo muito de treinamento. Eu venho fazendo workshop dentro das empresas sobre melhores práticas dos recursos de TI. Quando eu falo recursos de TI, eu sempre me adequo a cada empresa que eu faço esse workshop. A empresa de texto, que soluções usa? A solução A, B, C e D. Aí eu dou uma pincelada de cada uma solução, o que tem de diferente. Às vezes eu falo algo que faz totalmente a diferença. Meu Deus, isso aqui eu não sabia, vai fazer a diferença no meu dia. Então, às vezes um pequeno treinamento de 1h30 a cada 2, 3 meses, nossa, vai transformar a vida daquele colaborador. Para elevar o nível de consciência dos colaboradores com as ferramentas que o mercado já tem. Com certeza. E quais seriam, assim, me diz 3 aí que tu acha bacana, até porque a maioria dos nossos ouvintes são do meio têxtil, né, Guilherme? Quais são, na tua experiência, com tantos anos de jornada, hoje, 3 ferramentas que tu acha essencial e importantes para as empresas do têxtil? Empresa do têxtil, dentro do mercado têxtil, a gente vai ter ali empresas mais confeccionistas, outras mais malharias, tecelagem, vai depender um pouquinho do segmento, alguma ferramenta se adequa mais, né? Mas vou pegar ferramentas mais genéricas, né? A ferramenta da Microsoft 365, por exemplo, é uma ferramenta que ela vai integrar desde a inteligência artificial até o seu e-mail, até o seu telefone, numa única ferramenta. Essa ferramenta ela se adequa para qualquer mercado, para qualquer segmento. Essa integração funcionaria para a otimização do trabalho ali desse profissional, ou de vários setores também que vão se comunicar? Vários setores, por exemplo, você consegue criar a comunicação, setor de desenvolvimento. O setor de desenvolvimento troca muita ideia, né? Tipo, tá ali desenvolvendo a peça, aí uma estilista manda para outra, faz uma alteração aqui. Então pode trocar ideia, pode criar canais de comunicação entre esses grupos, entre esses setores. O setor do compras pode ter um grupo, o setor do desenvolvimento pode ter outro, setor financeiro outro, até para a empresa poder auditar, acompanhar todos esses dados, essas informações, está concentrado num único lugar. Porque hoje a gente vê muito WhatsApp, um pouco no WhatsApp, um pouco no e-mail, um pouco numa ferramenta. Daí quando você vai procurar, no nosso dia a dia a gente se pega, preciso ver aquela foto que eu falei lá com a Jaque, não sei o quê, porque agora eu vou lançar, que amanhã eu vou no GLCast, mas onde é que tá essa foto? Acho que falei com ela no WhatsApp, foi no e-mail, né? As informações estão muito distribuídas, então se você consegue centralizar as informações, os dados, você consegue ter mais resultado. E seguindo para ferramentas mais específicas do mercado têxtil, né? Quando a gente fala, por exemplo, em máquina de corte, né? A gente vê muita empresa ainda que faz 200, 300 mil peças,
uma com taliação manual, tem muita. Ferramentas como a Audaces, como a Lectra, né? São ferramentas aí que, linkado à máquina mais a ferramenta, encaixe e moldes. Hoje, por exemplo, a Audaces já trabalha com inteligência artificial para fazer o maior aproveitamento da malha ali que está no infesto, então... Às vezes o investimento com essa máquina e essa tecnologia se paga com a diminuição do custo. Com a diminuição do desperdício, né? Por exemplo, o que vai sobrar ali, que vai virar retalho, né, de malha, se você fazer o aproveitamento, quanto que você economiza, né? Daquele dinheiro que vai fora, vai a preço de nada ali no quilo, né? Outras ferramentas no têxtil, ter um bom RP do mercado têxtil, né? Então, é bom sempre olhar para o teu momento, do tamanho da tua empresa. Não adianta tu contratar o melhor RP, o maior de todos do país, e a tua empresa ainda está naquele momento. Às vezes tu vai estar num colapso e o teu time não vai conversar. Então procura o RP que mais vai se adequar, teste, converse com as empresas RP, vá visitar empresas que já têm o RP implantado, e aí você vai conseguir tomar a melhor decisão. Mesma coisa CRM, analise o que tem no mercado. Eu sou meio que um embaixador, eu diria, para o mercado do Multiplier, porque eu me impressionei, né? Vindo da Multiplier, a solução é muito boa, principalmente para quem tem representantes também. Então, analisem o que tem no mercado de ferramentas e utilizem elas, né? Façam a utilização. Na própria AGB, a gente faz as nossas provocações semanais, as nossas reuniões de vendas, que não adianta a gente ter um bom CRM se a gente não o alimenta. Porque aí, quando um vendedor, às vezes, faz o rodízio de carteira, chega para o outro lá a informação, e aí, falei com a Jaque faz 10 dias, algo muito relevante, eu não lancei lá. O outro vendedor vai lá e fala o mesmo assunto, já vai gerar uma situação não muito interessante, né? Já falei tudo pro Guilherme, aí vai gerar uma insatisfação, daqui a pouco perdeu a janela, perdeu a oportunidade com aquele cliente, né? E aí muita gente coloca a culpa no CRM ou na ferramenta, né, Guilherme? Que, na verdade, a ferramenta é boa, só que por trás dela tem um ser humano que nem tu mesmo falou, precisa alimentar. Senão, não adianta. Pode ser a melhor ferramenta disponível no mercado, se não tiver pessoas treinadas, que tu mesmo falou, e que tenham essa vontade, entendam a relevância e a importância, nada vai funcionar, né? Perfeito. A informação ela não cai do céu, não cai do céu ali direto pro sistema. Exatamente. E indo, né, só para finalizar esse tema de ferramentas, você pediu para citar 3, testei, mas aí existem ótimas ferramentas, o pacote Adobe, do Creative Cloud, né, que o pessoal de marketing, estilismo, enfim, vai utilizar ali desenvolvimento. Então, existem muitas soluções do mercado, para o mercado têxtil. Existem soluções para fluxo de processos, existem várias. Uma que é recente aqui na região, está muito forte, chama Fluxograma. Existem várias. Como a gente atende hoje mais de 200 empresas têxteis na GB, então a gente lida aí com eu acho que tem mais ferramentas do que clientes, né? Porque dentro desses 200 clientes teriam 300 ferramentas, vamos supor. Então a gente conhece várias ferramentas, mas às vezes a ferramenta que funciona no meu cliente A não vai funcionar no meu B, porque ele se adequa mais àquela ferramenta lá. Então, cada caso é um caso, né? Então, o negócio, se a empresa hoje está querendo dar um passo para introduzir mais tecnologia dentro do seu negócio, é o quê? Penso na minha maior dor, penso aonde eu quero reduzir custo, penso aonde eu quero comunicar setores, e aí busco a ferramenta, busco profissionais que vão me ajudar a achar a ferramenta correta. Seria nessa linha? A gente na GB, a gente tem trabalhado para todos os segmentos. Em que formato? No passado a gente chegava, o cliente dizia assim: Guilherme, eu estou procurando tal solução, a gente ia, ajudava ele a encontrar aquela solução, ou nós tínhamos aquela solução, entregava e pronto, segue o baile. Agora a gente trabalha de uma forma diferente, a gente trabalha de uma forma mais ampla, mais consultiva, porque a gente traz o cliente para o nosso lado, a gente vai na empresa do cliente, ouve o cliente, sente as dores, conversa com os usuários, a gente faz um diagnóstico. Esse diagnóstico ele é tanto físico, olhando para equipamento, e tanto lógico, olhando para o cliente tem de solução e para as pessoas que estão ali, e se esses processos existem, se essas pessoas se conversam. Aí a gente molda todo esse diagnóstico, às vezes dá 40, 50 páginas, um documento completo, e a gente apresenta para o empresário, olhando para o teu ambiente físico, a situação A, B e C, ela está parcialmente adequado. Para tu estar adequado, você tem que fazer um investimento XYZ. Olhando para a sua solução de software, baseado no seu tamanho, clientes parecidos com o seu, que nós atendemos, usam essa solução e funcionam muito bem. Então, esse diagnóstico é fantástico, porque a gente olha indicadores, a gente olha soluções, olha ferramentas,
A gente olha link de internet, por exemplo, empresas de grande porte com 600 funcionários que tem um link de internet, passa um caminhão, derruba um poste, a empresa fica 2 dias sem internet. Então a gente olha num âmbito geral, né? Lógico, equipamento, software, internet, telefonia, conectividade, a gente olha de forma bem global. Aí a gente apresenta para o empresário, é como se fosse um manual de toda a tecnologia da empresa dele. Então a gente vem fazendo esse trabalho do diagnóstico já há quase um ano e tem sido fantástico. Os resultados para nós, eles cresceram muito e a gente tem sido muito mais assertivo nas nossas entregas, porque antes o empresário ele vinha e dizia, eu quero o computador com essa configuração, eu vendia o computador com essa configuração, eu quero que desenvolva tal software para mim, assim eu entregava como ele pediu. Só que às vezes como ele pediu, tá errado. Não era o que ia atender a empresa dele. Exatamente. Então esse diagnóstico que a gente faz tem sido maravilhoso, assim, no mercado têxtil a gente já fez em mais de 40 empresas esse ano diagnóstico, inclusive a gente rodou o diagnóstico já, a gente fez, adequou várias coisas, rodou de novo para ver como estava, para daí fazer uma reunião de refresh para ver como é que foi o ganho. E a gente teve ganhos aí, empresas que a gente apresentou o diagnóstico, acreditaram no que a gente falou, fizeram investimentos. Como eu falei no começo aqui do GLQS, às vezes o investimento não é tão alto, são adequações que você faz com o que você já tem, e os resultados foram grandes. Economia de tempo, usuário que solicitava UTI para resolver coisas simples, hoje está economizando aí 40% ao mês com serviço de TI. Então, é bem maravilhoso aí. Para quem está ouvindo a gente e está meio sem direção, estou preocupado com a segurança de informação na minha empresa, acho que as soluções que eu tenho aqui não estão me atendendo. Olhando para equipamento, acho que está tudo meio lento. Chama a GB que nós vamos fazer um diagnóstico sem custo nenhum para dar o caminho para vocês e vocês terem o melhor caminho. Às vezes nem é a GB que vai entregar a solução A, B e C que eu coloquei lá. Talvez alguma coisa possa ajudar, mas a gente vai dizer qual é a solução que você tem que colocar. Vai dar o diagnóstico e deixa para o decisor dar o próximo passo também, exatamente, né? Meu, mas que bacana, Guilherme. Eu não sabia, né, desse serviço completo que vocês tinham, porque realmente, às vezes a gente nem sabe o que a gente precisa, né? A empresa pode achar que tem uma dor, na verdade é totalmente outra, ou até maturação de funcionário, que tu falou, espaço físico. Às vezes o cara quer colocar uma Ferrari numa pista que essa Ferrari não vai correr. Sim. Sei lá, né? Ou várias outras ideias aqui. Sim. Então, muito bacana mesmo, porque eu tenho certeza que muita gente tem vontade, mas nem sempre é a expertise daquele profissional, né? Falando de uma empresa têxtil, o empresário, ele vai dominar a área dele, que é têxtil, que é produzir malha, ou é produzir confecção, e vai priorizar esse lado, mas a tecnologia da informação e os sistemas que podem ajudar estão cada vez crescendo mais, né, a importância dentro das indústrias. E a gente falou aqui também no começo sobre os ataques, né, Guilherme? Eu lembro de um caso, se o cliente estiver nos ouvindo, ele vai lembrar que ele, né, já tinha um sistema com toda a informação ali de clientes, pagamentos, enfim, e hackearam o sistema dele. Isso deve ser mais comum do que Sim, eu imagino. É bem comum. E hackearam. E aí ele fazia backup diário, não lembro agora. Mas, enfim, hackeou. O hacker veio, pediu um valor de resgate, né, para devolver os dados. E aí fica naquela até você conseguir. Mas, por sorte, esse cliente tinha os dados em nuvem. Então, ele tinha os dados daquela noite e perdeu algumas horas só do dia, né? Mínima coisa, e conseguiram... Ainda assim, deu trabalho, segundo ele. Isso, o que fazer, Guilherme? Assim, primeiro para se proteger e depois quando acontece. Vocês já tiveram casos aí de clientes? Sim. Fala mais. Adorei tua pergunta. Gostei bastante mesmo, porque é algo que eu falo muito com os empresários. Segurança da informação é algo sério, é algo que muitas empresas não investem, elas, por causa às vezes de R$200 por mês, tem soluções, pasmem, R$200 por mês que o empresário não faz, ele acha caro, e aí ele está colocando às vezes a empresa dele na beira do precipício, porque por causa de economizar aqueles R$200 ele pode sofrer muito. Você falou ali sobre backup nuvem, backup local, né? A gente recomenda que a empresa ela tenha no mínimo 2 soluções de backup.
para todas as soluções que você tem dentro da empresa, e a gente sempre fala em centralizar os dados, né? Então, pô, tem o RP, tem os arquivos da empresa, centralize no servidor para que a gente faça um backup daquele único lugar, para não ter múltiplos backups também, né? Tem que ser de forma mais central possível. E aí você tem uma solução de backup local, que todo dia faz aqui em forma em discos, enfim, existem uma série de funcionalidades e opções aqui de backup local, e um backup em nuvem no outro lado aqui, com uma ferramenta chamada anti-ransomware, que ele, caso a sua empresa for criptografada, naquele momento que está sendo criptografada, que pode ser de madrugada, pode ser final de semana, esses dados criptografados não vão para a nuvem e estraguem a nuvem também, né? Então, existem ferramentas no mercado que são anti-ransomware, que mesmo que você for criptografado aqui, a ferramenta ela não vai enviar esse dado para a nuvem, então o dado vai estar preservado aqui na nuvem. E agora uma pergunta bem leiga. E dá para chegar nessa nuvem? Dá para chegar nesse backup e atrapalhar tudo ali também? Depende a forma que for implementado. Se for implementado de forma errada, vai destruir aquele backup em nuvem também. Ou a ferramenta, né, que for utilizada não for adequada. Existem, por exemplo, ferramentas Google Drive, Dropbox ou OneDrive, por exemplo. São ferramentas de armazenamento de arquivos. Todos nós utilizamos no dia a dia. Tem empresas que acham que essas ferramentas são backup em nuvem. Não são. São lugares para você compartilhar, armazenar dados e, enfim, trocar ali entre setores, né, para contribuir. Mas segurança não tem. Não tem, porque esses dados eles não têm uma solução de backup implementada. Você teria que usar uma ferramenta que faça backup desse local. E você perguntou para mim, né, na pergunta anterior você falou, se acontecer o backup, de que forma tomar e como se precaver para não tomar a medida errada, né? A gente já conseguiu, assim, meio que chegar no momento, sabe, quando salva aquele paciente na UTI, assim, um cliente que foi invadido numa noite, e o funcionário desesperado de manhã, querendo tomar uma medida, enfim, de restaurar o dado, começou a pegar HD de backup, enfim, ia colocar no servidor. Se ele fizesse a ação de pegar o HD que estava fora do servidor e colocar o servidor no sentido de recuperar os dados, ia criptografar também aquele HD, porque aquele ambiente estava infectado. Então, nos nossos clientes, a gente cria um plano de contingência, um plano de missão crítica. Para todos os nossos clientes, a gente faz isso. Que é o quê? Se acontecer situação de hacker, quais são as medidas a ser tomadas? Aí a gente cria lá todo um escopo. Primeira medida qual é? Tirar o cabo de rede, desconectar o ambiente da internet. Segunda medida, desligar aquele ambiente que percebeu que é infectado e esperar que o profissional de TI vá até o local fazer a recuperação da forma mais correta possível. Porque se a pessoa, na emoção ali, na ansiedade de querer resolver, ela pegar o HD lá, que está lá com o backup, e querer, sei lá, em alguma máquina, restaurar aquele dado, acessar aquele dado, ela pode prejudicar aquele backup e botar tudo a perder. Perde o backup físico que ela teria. Perderia o backup físico. Então, o que vocês recomendam é ter um backup físico e ter um backup em nuvem. Isso. O backup físico é aquele backup no dia a dia que eu quero restaurar rápido. Aconteceu algo aqui, a empresa de sistema veio e cometeu um erro na hora de atualizar, ou aconteceu algo inesperado a nível de máquina, o servidor desligou, preciso fazer uma restauração rápida. O backup físico ele é muito bom porque ele vai restaurar de forma muito rápida o seu dado. E o backup em nuvem é aquela última possibilidade, né? Deu um sinistro na empresa, pegou fogo, sei lá, qualquer coisa crítica, né? Coisas mais impossíveis de acontecer que podem acontecer, o backup em nuvem ele vai estar lá para aquele momento que você precisa. É tipo um seguro de carro, né? A gente paga, mas não quer bater o carro, né? Sim, Ninguém quer, paga, mas não quem quer vai usar. pagar o seguro para usar? Não quer, né? Sim. Então é exatamente a mesma coisa em nível de backup, né? Você tem, mas você não quer utilizar, né? Vai utilizar se precisar, né? E hoje, Guilherme, na tua caminhada, tu vê empresas mais preocupadas com a segurança ou menos preocupadas com a segurança? Olha, da pandemia para cá mais preocupada, mesma coisa no nível de maturidade, mas ainda o percentual de empresas que não se preocupa com segurança é muito alto. E quando a gente fala em segurança, a gente fala no âmbito de várias coisas, né? Não é só ter um backup. E eu diria que, assim, além das soluções de ter um firewall, de ter um monte de soluções antivírus, etc., o que for, a solução principal para a sua empresa estar mais segura está na pessoa que está entre o computador e a cadeira. Está na pessoa, está no meio ali, quem está usando. Porque se essa pessoa clicar em alguma coisa indevida, você pode ter muitas proteções do seu ambiente. Essa pessoa pode colocar tudo em risco. Então, quanto mais a gente treinar as pessoas, aculturar as pessoas da importância de usar da forma certa, se chegar um e-mail da forma estranha, como interpretar, aí
a pessoa estando bem aculturada, dos nossos workshops que eu faço nos nossos clientes, a gente fala muito disso. Eu fico uns 20 minutos falando só sobre e-mail, por exemplo. Você recebeu um e-mail com anexo assim, o que deve fazer, o que não fazer. Então, isso cria um nível de maturidade muito alto. Às vezes a empresa pode ter menos recursos de segurança, mas um usuário bem aculturado e bem familiarizado ali, né, precavido, a empresa já vai estar muito mais segura. Não, assim como hoje em dia os bandidos, né, os ladrões não querem mais roubar carteira de ninguém, querem roubar celular, dentro das empresas também. As pessoas não querem esperar chegar final de semana para entrar na sua estrutura física e roubar um computador. Eles querem conseguir entrar no teu sistema e bloquear. Porque imagina os valores de resgate disso, né, Guilherme? Sei lá, sim, por menor que seja o porte da empresa. Tô pensando eu aqui, entra alguém, de manhã você vai, 7h30 da manhã, chega para trabalhar, liga o computador, pum, tá hackeado. Tu não tem acesso à tua base de clientes, tu não tem acesso ao teu estoque, tua máquina não vai funcionar, sei lá mais o que, tu não sabe nem o que tu deve, o que tu tem a receber. Assim, numa situação dessa, se a pessoa não tem o backup, vamos imaginar a pior situação que tem. Não tem backup. Tem alguma solução além de pagar o resgate? Então, existem empresas que se pegam nesse tipo de cenário, que perderam o backup, enfim, que tomaram medidas erradas, mas não dá para voltar, né? O passado não temos como voltar. Essas empresas, elas têm poucas opções, e uma delas é pagar o resgate. A gente não recomenda, porque enquanto tiver alguém pagando o resgate, vai continuar tendo esse tipo de invasão, né? A partir do momento que não tiver mais pessoas pagando o resgate, eles não vão mais fazer isso porque eles sabem que não vão ter êxito, não vão ter resultado nessa má fé, né? Você falou ali sobre o bandido roubando a carteira, né? Eu sempre falo para os nossos clientes que o crime, antigamente, era roubar galinha, roubar margarina no mercado, né? Aquela coisa, né? Aqueles tipos de crime que a gente quase não vê mais. O crime físico. O crime, ele está muito no âmbito digital. Ele está ali em pessoas clonando o Instagram, se passando por mim, por você, por qualquer pessoa, usando nossa foto. Isso... Pedindo dinheiro, né? Pedindo dinheiro. Quem estiver ouvindo a gente aqui, se pedir dinheiro nosso, é golpe. A não ser que precise. E é bem comum isso acontecer todo dia, né? Alguém próximo, assim, se passar um mês, dentro de 30 dias, só fazer um refresh, assim, todo dia a gente vê ali algum history, alguém dizendo assim, aconteceu isso, todo dia, né? Batata. Sim. Então, o crime, ele tá muito no âmbito digital. Então, por isso que eu falo todo dia, diariamente, meus stories, meus reels, os conteúdos que a gente gera na GB, na minha página, sobre segurança da informação. Eu falo sobre isso, por quê? Porque é o assunto principal. Se você tem lá uma empresa, precisa fazer investimento em um software, precisa fazer investimento em novos computadores, primeiro faça investimento em segurança, depois faça nisso. Porque a segurança vai te proteger. Bacana, não adianta tu comprar um carro novo e... tem gente, vou trocar de carro, por exemplo. É que nem comparar carro. O cara vai comprar um carro mais caro, mas um carro sem revisão, um carro inseguro, de má procedência, né? Então... a gente pode pegar algumas analogias do mundo e comparar com a tecnologia, exatamente igual. A gente tem que cuidar. E, Guilherme, na pessoa física, o que fazer também para se proteger desses ataques cibernéticos? Hoje, né, o dinheiro está na palma da nossa mão no celular. Dificilmente o pessoal ainda anda com dinheiro físico, em espécie. Mas as tuas contas bancárias estão ali. Tem alguma dica que tu possa dar para essa segurança pessoa física? Então, eu diria que usar a autenticação 2 fatores, o máximo possível em aplicativos, né? Seja por face, por digital, ou até aquela autenticação de 2 fatores que você, depois de colocar a senha, ou colocar a digital, enfim, o que for, você ainda recebe um SMS, um e-mail para ter aquele código para daí acessar. Essa é a forma mais segura. É chato? É. Eu tenho empatia com as pessoas, com as empresas que a gente atende, eu sei que é chato, um monte de senha diferente, autenticação de fator, só que é a forma que você vai estar seguro, né? Aplicativo de banco, o cartão ali de aproximação no iPhone, o Apple Pay, por exemplo, a gente tem essa comodidade, só que ao mesmo tempo da comodidade a gente tem a vulnerabilidade, né? Porque está tudo ali, né? Hoje, com um clique que a gente faz para entrar no banco, 2 ali, depende da proteção que você tem, você já tem acesso à sua conta para fazer um Pix, o limite vai estar na tua conta, lá no limite que você tem predisposto, né? Outra questão legal é assim, como se proteger numa camada adicional? Não deixar limites tão altos de transferência Pix.
alguém conseguiu invadir seu celular, que a pessoa consiga acessar o banco, enfim, o que for, que essa pessoa não consiga fazer uma transferência alta. Você também consegue limitar dentro dos aplicativos de banco, né? Mas aí eu já estou falando na última instância, né? Onde o cara roubar o Sim. mínimo possível de você, né? Sim. Não, é brabo mesmo. A gente tem que estar ligado a todo tempo, tanto no âmbito pessoal como dentro das Sim. empresas, né? E até quero puxar de novo aqui, Guilherme, um assunto que tu trouxe, nessa maturidade dos usuários. Porque imagina, uma empresa com 10 funcionários, talvez seja mais fácil aculturar essas pessoas da importância de não clicar em nenhum link suspeito e tudo mais. Mas e nas grandes corporações? Como tu vê esse movimento hoje de passar a informação e de aculturar para essas informações da tecnologia, nessas questões? Workshops, como tu mesmo falou, há algum outro movimento, algo que as empresas possam procurar para explicar a importância para os seus colaboradores? Eu que tenho viajado e navegado aí o Brasil afora, né? Eu vejo que nos grandes centros, por exemplo, a gente tem muitos clientes na grande São Paulo capital. Lá a gente vê uma maturidade muito grande em empresas de porte maior, porque essas empresas, elas já começam da forma certa, ou seja, o colaborador entrou na empresa, no momento da integração, do onboarding ali, já tem uma política de segurança da informação, o TI está envolvido no onboarding, em muitas empresas já, Olha, que legal. que eu acho fundamental, né, porque a integração de uma empresa geralmente é o RH lá, enfim, a pessoa do setor, e a pessoa senta, tem 30 ferramentas, né? Aquele negócio, é legal ter ferramenta, é muito bom para dar produtividade, mas o cara senta, se depara com outra ferramenta e não sabe usar. É a mesma coisa que não ter. Então, desde lá da integração, você já integrar quais são as políticas de segurança de informação aqui dentro dessa empresa, o que pode, o que não pode. Então, começa lá na integração esse papel. Eu vejo que aqui a nossa região sul, existem empresas de grande porte, ok, mas eu já fui visitar empresas de grande porte bem bagunçado também. E já vi empresas de pequeno porte bem organizadas. Então, não existe uma métrica muito certa, sabe, entre pequeno e grande. Aqui tem os dois lados, assim. Mas eu vejo que o workshop, quando a empresa é menor, ele é bem legal e o resultado é bem grande. Eu, como palestrante, né, eu vejo o resultado legal porque, assim, a gente une ali 10, 20 pessoas. No workshop eu faço dinâmicas, que depois que eu passo ele, eu imprimo ali uma folha com várias atividades, baseado em perguntas no que eu falei, para testar o que eles aderiram do conhecimento, né? Se acontecer a situação A na empresa, com um determinado setor, o que você faria? Aí eles vão lá na frente, eu separo em grupos e eles têm que dizer, né, para mim, para todos ali, como que eles fariam. Então, eu já faço esse exercício de recapítulo ali na hora, e aí gera uma brincadeira, o pessoal interage e quebra um pouco aquele gelo daquele assunto mais técnico, né, com eles testando o próprio conhecimento, né? Ó, gente, então fica a dica aí, ó. Se o Guilherme aparecer para dar um workshop, preste atenção que vai ter a dinâmica no final. É verdade. Mas porque o Sim. conhecimento só é válido quando se aprende, né? Sim. Senão virou uma pessoa falando palavras aleatórias ao vento. Sim. E entender também essa importância, ainda mais agora, tem, né, a inteligência artificial vindo à tona. Como que vocês percebem, Guilherme, a IA mesmo dentro das empresas? Ainda é um mistério? Ainda é mais medo do que curiosidade? Eu acho que a IA, quem ainda não está, já está para trás, né? Eu vejo que IA é o presente e não o futuro. É uma tecnologia emergente hoje, junto com robótica e outras. A gente, inclusive, fez ontem, a Kátia ministrou lá na GB um workshop lá para os nossos colaboradores, estive junto lá, sobre ChatGPT, baseado em algumas coisas que a gente aprendeu na imersão da Multiplier de ChatGPT, repassamos para o nosso time. O nosso time não queria ir embora. Nós cronometramos 1 hora, nós ficamos 2 horas lá e eles queriam ficar a noite afora aprendendo. Sede de informação. Sede de informação, por quê? Porque o ChatGPT, tu vai praticando com ele ali em real time e tu já vai tendo vontade de utilizar mais, né? A IA, ela é excelente, existem ótimas ferramentas de IA no mercado, muito boas, todas as ferramentas, o próprio WhatsApp já tem o IA ali dentro agora, né? Só que não adianta a gente usar de forma básica. Então, a gente tem que se aperfeiçoar na IA, né? Tipo, como que eu posso usar de forma, pelo menos, intermediária a IA? Ela vai fazer a diferença. Empresas que não estão utilizando IA já estão para trás, já estão ficando para trás. Nós, na GB, a gente economiza hoje uns 40% do nosso tempo com o ChatGPT. Isso eu estou falando de uma solução. Depois a gente tem o Copilot da Microsoft, que ele integra com todo o pacote
do Office, do Teams. Teve uma conversa que eu estava fazendo com o fornecedor falou, ó, o item tal custa preço médio no mercado é tal. O Teams, junto com o Copilot, aqui no lado já dizendo que aquela informação não estava exatamente certa, que em um determinado site, em determinada informação, o preço era mais baixo. Uau! Olha aí, gente. Imagina, por exemplo, vocês na GL fazendo uma negociação, enfim, sei lá, o cliente às vezes do outro lado, numa call ali, blefar, por exemplo. Ah, mas eu tenho preço melhor, sei lá, muito mais barato. Aí a IA já vai dizer, não, essa informação não procede, porque o mercado, o preço médio é esse que você falou. De ambos os lados, né? Sim. Tanto da parte do comprador como do fornecedor. Do fornecedor. Né? E isso vai trazer à tona a transparência, Sim. que o mercado tanto pede nessas relações comerciais. Sempre foi preciso a transparência, Sim. só que agora não vai ter como fugir Sim. dela, né? Exatamente, vai ser para os dois lados e vai ajudar a tomada de decisões, né? Então é fantástico, eu acho que a inteligência artificial, sabendo utilizar, ela faz a diferença. Então, para quem está nos ouvindo, implementem já, não percam mais tempo. Implementem ChatGPT, comecem pelo básico, o básico bem feito dá certo, não queiram inventar a roda já no primeiro dia, e aí vão progredindo o conhecimento. Hoje, na internet, é só dar um Google ou no próprio ChatGPT, né? Dentro dele mesmo, o que eu posso conhecer mais, como eu posso me aperfeiçoar. Procurem treinamentos fora no mercado, procurem treinamentos online, YouTube. Então, só não aprende, só não implementa quem não quer. Eu falo isso. O lance é não ter medo, né, Guilherme? Porque a gente conversa com pessoas independente da faixa etária. Tem pessoas que ainda acham que é besteira, que não é assim. E talvez até um medo dessa ferramenta Sim. realmente mostrar do que ela é capaz e nos fazer sair da zona de conforto. Porque toda tecnologia, quando ela vem à tona, a primeira sensação é esse medo, essa barreira. Né? Seja mudado o ICQ para o MSN, né? A geração teve uma resistência, não queria largar o ICQ. Aí depois todo mundo foi para o MSN e virou uma ferramenta ótima. E assim, gente, do Facebook, né? do Orkut para o Facebook, e vai. Então, a IA não deixa de ser, né, Guilherme? Uma Sim. nova ferramenta essencial, mas que a gente tem que quebrar essa barreira e deixar ter medo. Ir atrás, né? Começar a usar e buscar informações aí. E hoje existem, né, vários cursos e metodologias para você aprender a mexer nessas ferramentas de IA. Exatamente. Só voltando ali na pergunta que você falou, né, das empresas, implementação de inteligência artificial, a gente já tem cliente utilizando máquina de produção, empresas mecânicas, né, de metal mecânico, do ramo metalúrgico, utilizando inteligência artificial para entender que aquela peça de desgaste vai acabar daqui 30, por exemplo, produções, né, de um produto em série. Inteligência artificial já olhando para isso. Não é nem mais... Antigamente existiam métricas, existiam algumas soluções, né, de máquina que olhavam através de câmera. Hoje a inteligência artificial, ela já baseado em algumas leituras, visual, câmera, ela já consegue tomar decisão. Ela começa a tomar decisão também para ver se aquilo que está acontecendo, movimento, por exemplo, câmeras com inteligência artificial que se tu coloque por exemplo, na estrutura de cima, né, da sua produção, ela começa a ver que a produção pode estar mais lenta porque as pessoas estão fazendo o caminho errado. Aí ela vai dizer, se você mudar o corredor da sua empresa assim, como você criar disposição, com o que você ganha. Esse setor aqui está muito longe desse, seria melhor aproximar. Então a IA, ela dá tomar decisões não só em a gente pedir ela para escrever um e-mail ou para como que eu posso atingir uma carteira de clientes, ela está linkada a muitas coisas, ao chão de fábrica, muita coisa. Imagine, isso aqui foram alguns exemplos que tu deu que certamente vão aumentar a performance, reduzir custo, aumentar lucro e Sim. fora as outras cositas más, né? Para quem é do mercado têxtil, por exemplo, eu falei de máquinas de corte, né, encaixe moldes. O Adobe, o pacote Creative Cloud ali que tem Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere, enfim, várias soluções ali, After Effects. Eu não sei exatamente, talvez para um mercado, para quem é confeccionista, mais uma solução, mas a maioria dos nossos clientes que é confeccionista usa Creative Cloud.
ele já tem inteligência artificial, então você está fazendo algo, ele já diz como você poderia fazer melhor. Então você já ganha tempo. Pô, às vezes o colaborador vai ficar 1 hora desenvolvendo uma arte ou algo específico, ali uma estampa, por exemplo, né? Estampa acho que usa muito o pacote. E aí ele já acelera o teu processo. O que você ia fazer 1 hora, às vezes pode fazer em 10 minutos com a IA linkada. O Corel, né, já tem IA linkada. Então, assim, todas as ferramentas já tem IA linkada, então você tem que começar a utilizar. Não acredite 100% nela, né? Não precisa, vou fechar o olho e vou acreditar na IA. Não, utilize a IA para ser um auxílio, para ela te potencializar, né? Não imagine que a IA vai substituir pessoas completamente. Não, isso eu também discordo, assim, eu vejo que ela ajuda a acelerar o processo, ela ajuda a tomar decisões, mas ela não vai substituir as pessoas, né? Ela vem para agregar, não para substituir, né? Exato. E, Guilherme, como que tu vê o futuro da tecnologia da informação? No teu cenário, nesses 20 anos, assim, muita coisa já mudou. E como que tu enxerga? Onde a gente pode chegar com todas essas ferramentas? Eu vejo que o futuro da tecnologia da informação vai ser algo acima da IA, mas baseado em inteligência artificial. Hoje eu vi um vídeo, não sei se foi hoje ou ontem, eu vi um vídeo de um Tesla, por exemplo, desviando de uma pessoa para não atropelar a pessoa. Ele bateu num outro carro, né? Lógico, ele fez um cálculo ali, através da inteligência artificial, que se ele fosse atropelar a pessoa, talvez ele teria matado a pessoa. Entre pessoa e lata, vai na lata, né? Ele bateu numa lata lá, os dois carros estavam devagar, enfim. Se fosse, daí o debate em cima desse vídeo, o pessoal estava falando no LinkedIn ali, onde eu estava visualizando, o debate se fosse um Tesla no outro lado, vindo naquela direção, né? Ou um carro com a inteligência artificial ou tão boa quanto um Tesla. Talvez nem batida teria acontecido, porque ele ia desviar também para um lugar. Então, a gente vai para o âmbito, né, do cotidiano, do nosso dia a dia, desde veículos, né, autônomos, dirigindo sozinho. A tecnologia, eu acho que ela vem para ajudar em todos os segmentos. Um segmento que a gente não debateu aqui, que ele tem ganhado muita notoriedade com inteligência artificial, é a medicina. Então, a gente vê robótica, né, hoje cirurgias com precisão, não sei a palavra né? certa ali, palavra ali de não precisar fazer um corte, né? Algo tão profundo, corte mínimo, inteligência artificial, com uma precisão robô, com uma inimaginável, precisão né? inimaginável. Então, a longevidade da nossa vida, né, vai ganhar através da inteligência artificial. Eu vejo que a gente vai ter mais qualidade de vida com o futuro da tecnologia da informação. Eu vejo que o equipamento físico, o celular, o computador, o notebook, ele não vai ser substituído, porque tu precisa ter algum lugar para estar lidando com a tecnologia. Talvez ele vai cada vez ser mais móvel, como notebooks, laptops, tablets, né? Telas interativas, enfim. Mas eu vejo que a gente tem muito a ganhar, nós como pessoas, né? Sabendo usar da forma adequada. Eu que sou pai, inclusive eu criei no ChatGPT um controle parental. Até estava falando com um membro do clube, onde ele, e esse assunto, não sei o que, já gerou uma curiosidade. Eu que sou pai, eu vejo que a gente... e sou proprietário de uma empresa que a gente tem tecnologia de informação, a gente tem que ter um cuidado e tem que medir até onde a gente pode liberar a tecnologia, porque ela em excesso ela também atrapalha. Então a gente tem que ter tudo em equilíbrio, né? Eu acho que a vida em equilíbrio com a tecnologia a gente vai ganhar muito. Em excesso atrapalha, mas também proibir não dá, né? Que o mercado tá aí, essas crianças um dia vão ser adolescentes, jovens, para o mercado de trabalho, e se você não deixa eles conectados, também vão ficar obsoletos como profissionais, né? Eu lembrei do negócio bem legal, eu postei no Instagram ontem. O meu filho, da questão da inteligência artificial e a tecnologia de informação no futuro. O meu filho botou a Alexa, eu tenho aquela Alexa com a tela, Alexa Show, Echo Show, na frente dele. Eu falei para ele assim, filho, tu tá um pouco tempo demais na tela, né, vendo desenho, vamos fazer uma coisa diferente. Tu pode usar a tecnologia, mas vamos fazer diferente. Você ano que vem tá indo para a primeira série, você precisa aderir conhecimento, mas vamos usar a tecnologia. Ele, que legal, não sei como que eu faço. Eu falei, bota a Alexa, ele botou na mesinha ali. Ele começou a conversar com ela, então ele está na fase de alfabetização, pegou uma folha A4 em branco, e ele falava, Alexa, como que eu escrevo palavra tal, daí a Alexa ditava e mostrava na tela, né? Aí ele escrevendo. Ele escreveu umas 3 folhas dos dois lados. Gente, que bacana. Aí ele assim, mas que palavra que eu peço para ela? Eu falei, olha ao teu redor. Dele, parede, mesa, cadeira. Dele,
no que mais que eu uso? Eu falei, olha pro teu corpo, nariz, perna. Então, olha que legal, tipo, ele foi criando a consciência de coisas e a tecnologia ali linkada, sabe? Ajudando ele, ensinando ele. Então, é fantástico, assim, né? Como eu falei, sabendo utilizar, a gente tem muitos ganhos, né? Gente, que legal. Fica a dica aí para os pais e mães que estão nos ouvindo, né? Porque já que tem que deixar usar, e as crianças, hoje é difícil você não entregar uma tela na frente dela, que use de uma forma consciente e interativa assim, né? Exatamente. Guilherme, quero te agradecer demais por esse bate-papo. Eu acho que foi interessantíssimo para mim, para todo mundo que está ouvindo, entender a importância da tecnologia da informação, do futuro também, de tudo que está acontecendo. Quero deixar o microfone aberto também, se tu quiser deixar alguma mensagem final aí para a galera que nos ouviu. Legal, Jaque. Obrigado mais uma vez. Foi bem legal estar aqui com você. Perguntas bem interessante. Acho que tu já trabalhou com tecnologia. Não, eu sou uma curiosa e não sei tanto, então... Mas tu entende o quanto a tecnologia pode, né? Inteligência artificial já vem utilizando, enfim, vocês de fato usam bastante tecnologia na GL, bem legal. Pessoal, então, o recado que eu queria dar é invistam em pessoas, nos seus times, coloquem as pessoas ao centro do seu negócio, invistam na tecnologia, mas com educação para essas pessoas. Sem pessoas a gente não é nada, então a gente fala na GB que nós somos uma entrega de pessoa para pessoa, seja lá o segmento, você que está nos ouvindo, a maioria é têxtil, mas não importa o segmento, acreditem nas pessoas, acreditem em educação. A gente está falando aqui de tecnologia, estamos num ambiente de educação corporativa. Essa mensagem que eu queria dar. Quem quiser conhecer, a gente falou aqui no nosso podcast sobre o diagnóstico que a gente faz. Então a gente faz um trabalho maravilhoso, não tem custo, é um trabalho para a gente que quer se colocar ao seu lado, a gente fazer um diagnóstico da direção. Muita gente às vezes está sem direção, não sabe que rumo tomar, qual investimento fazer, em que momento fazer. Então a gente vai estar aí para apoiar vocês e agradecimento especial aí a todos que acompanharam. Forte abraço. Valeu, pessoal. Obrigada a todos que nos ouviram. A gente vai colocar aqui os dados também do Guilherme da GB. E continue acompanhando a gente aqui no GLcast, que vamos buscar sempre trazer muitas novidades e curiosidades para você do universo têxtil. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.